Tá gravando. Então vamos. Alô, internautas! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com o nosso podcast semanal, agora é Super Show Podcast. Começamos essa temporada 2024, já explicando também o que mudou em relação ao ano passado, porque dividimos um pouquinho as coisas, né? Mesa de bar terminou? Não, mesa de bar não terminou. Nasceu no lugar dele o Super Show Podcast, para quando for algo assim como nós estamos fazendo nesse mês de março, bate-papo somente com o entrevistado. Quando for com música ao vivo, em datas específicas, de lugares específicos, volta o Mesa de Bar, tá certo? Vamos trabalhar dessa maneira, assim ofereceremos muito mais conteúdo. Prometemos entregar semanalmente novos conteúdos para você, tá bom? Super Show Podcast, Mesa de Bar e também as lives dos nossos eventos. Esses vão continuar, como aconteceu recentemente do Troféu Especialista em Cotiporã. Ok? Dito isto, vamos lembrar dos patrocinadores. Estamos aqui graças aos patrocinadores fixos, Mendes Instalações, MGA, seu provedor de internet, Floricultura Alma, Picanhas Grill, Restaurante e Pizzaria, Medfit Academia, Cainelli Líquido e Gás, Padilha Carpintaria. Apoio total, Jornal Estafeta, que também cede as suas plataformas para, juntamente com as plataformas da Super Show Comunicação e Eventos, nós mandarmos esses nossos projetos, esses nossos papos descontraídos para maior número possível de internautas, de pessoas que possam se interessar. Continuamos no mês de março, homenageando elas, as poderosas mulheres, trazendo elas, né, e seus feitos incríveis e suas profissões das mais diversas, dos mais relevantes serviços prestados através de atividades específicas, do seu profissionalismo específico. Conversamos já com bióloga, conversamos com livreiras, enfim, sempre destacando as mulheres nesse mês de março. E o bate-papo de hoje é com alguém que eu já gostaria de ter conversado. Conversei já em algumas lives, mas presencialmente é a primeira vez. Então, estou muito contente em receber ela, fonoaudióloga, cantora, regente e muito mais que ela própria vai dizer. Franciane, tudo certo, garota? Boa noite. Boa noite, Nilson. Estou muito feliz de estar aqui presencialmente, né? Fizemos tantas lives na época da pandemia e hoje poder estar aqui presencialmente além de uma alegria, é também trazer um pouco de leveza, né, para a vida que a vida precisa. Então, muito obrigada pelo convite mais uma vez e vamos bater um papo aí, né? São justamente essas as pautas que a gente procura trazer no programa, leveza. E aí a gente fala, por exemplo, de fonoaudiologia, a sua especialidade. Fala um pouco disso, então, e onde que se divide, claro, o nome já diz fonoaudiologia, áudio e escutar, falar, enfim, ouvido e conversa. Onde que o profissional divide a área específica que ele quer trabalhar mais, é na faculdade, ou depois que ele decide, ou automaticamente se aprende, se conhece, se trata todos os profissionais das duas, tanto de fono como de áudio? Na verdade, na graduação, a gente tem todas as disciplinas, né? A gente passa por todas as disciplinas e depois a gente tem que fazer uma especialização, mestrado nessa área, fazer pesquisas nessa área, né? E as universidades, elas são mais direcionadas no Brasil, principalmente à audiologia e não à voz. Então, nós temos muitas fonoaudiólogas e fonoaudiólogos que trabalham com audiologia. A grande massa de fonoaudiólogos trabalha nesta área. Ou seja, cuidados com o ouvido. Isso, com o ouvido. Na verdade, exames audiométricos, auxiliam no implante coclear, quando a pessoa tem uma perda auditiva profunda, e, enfim, uma infinidade de adaptação de próteses auditivas e tal.
Aí a gente tem uma outra sub-área que é a motricidade oral, a linguagem, a voz, estética facial, e aí vão surgindo outras sub-áreas ainda, né? O trabalho é vasto nas questões fonoaudiológicas, assim como na medicina, né? Que nós temos as especializações de cada médico, mas eu penso que nós temos que sempre enxergar um paciente como um todo, né? Porque se eu focar somente na voz, eu corro muito risco de errar. Então eu tenho que entender o paciente como um todo, porque se eu focar só na minha área, eu acabo só tratando a voz e às vezes eu poderia ter ajudado em outra questão. Por exemplo, uma disfonia psicogênica, uma disfonia é qualquer distúrbio que a gente tenha na voz. Por exemplo, eu tô falando assim, isso é uma disfonia. Mas essa disfonia, ela pode ser não orgânica, ou seja, eu mando fazer o exame com o médico otorrinolaringologista para ver as pregas vocais da pessoa e a pessoa não tem nada na prega vocal. Tá mais sã do que as nossas pregas vocais, né? Vamos dizer assim, que a minha e a tua, só que a pessoa fala assim. E aí, nos aprofundando, a gente entende que aquilo é psicogênico. E aí, acaba aí o trabalho do fonoaudiólogo, a gente encaminha para o psicólogo. Então, a voz, ela tem muito a ver com outras sub-áreas, assim, o mental, a saúde geral. Eu sempre costumo dizer que o profissional da voz, ele, para cuidar da sua voz, ele tem que mudar de estilo de vida, assim. E quanto mais atleta da voz ele for, por exemplo, cantores de bailão, eles são super atletas de voz, mas eles têm que mudar o seu estilo de vida em relação a aquele trabalho que eles têm, né? Uhum. Só para o ouvinte ter uma ideia, nosso internauta aí, a Fran falou em cantores de bailão. Só para citar dois que eu sei que trabalham com a Fran, que a Fran cuida da voz deles, Alessandro Turra, do Brigação, Maurício, do Rainha Musical, e essa turma, quais são as principais dicas, né? Porque eles, às vezes, saem de casa na quinta, voltam na terça, numa mesma noite, tem 3 shows, e aí, haja a garganta, né? Muito mais do que ter voz para cantar, saber cantar, alguns cuidados bem específicos, né? Até para serve como dica para outros que estão entrando nesse ritmo aí, porque cantar no bar, lá no barzinho, de vez em quando, 2 horinhas ali é uma coisa, mas imagina uma maratona de shows dessa, né? Tem turnês e maratona de shows. Literalmente é como uma vida de atleta. Tu tem que ser regrado e tem que cuidar muito da saúde geral, muito da mente, do sono, e não só fazer o treinamento vocal, né? O treinamento vocal ele faz parte disso, aquecer, desaquecer a voz. Não é à toa que eu tô aqui de cachecol, né? E dá uma esfriadinha, eu já tô de cachecol, e assim segue a vida, né? E também especificamente no bailão, de um tempo para cá, acho que eles têm se preocupado mais com isso, porque a gente já vê duplas se revezando, né? Duplas de vocalistas. Até pouco tempo atrás era a frente da banda tinha o fulano, agora já são 2. Também para isso, para se revezar. Isso, porque os bailes eles têm uma duração muito alta, assim, eles têm uma demanda de bailes muito alta. Então, às vezes, como tu falaste, 2, 3 bailes por dia, né? Então, imagine tu sair de um baile de 2 horas, tu vai pro ônibus e vai para outra cidade e começa o baile de novo. Então, é como se tu começasse o teu dia de trabalho de novo. É como se tu dormisse, acordasse e começasse o teu dia de trabalho de novo. Uhum. Então é muito complexo em vários aspectos. Assim, eu sempre digo para eles que eu admiro muito os cantores de bailão e eu tenho a maior honra de ser fonoaudióloga. Eu digo que eu sou a fonoaudióloga do bailão, né? Porque eles são as pessoas que eu estava falando até com o Alessandro esses dias numa sessão, numa aula dele, que eu aprendo muito com eles, porque eu tenho que estudar muito, Nilson, para poder ajudar eles, porque cada dia eles têm uma demanda nova. E não é só o baile. Se fosse só o baile,
Não, mas o cantor, o vocalista, ele tem que ir para a rádio, ele tem que gravar uma entrevista. Gravar conteúdo na internet, para as redes conteúdo. sociais da banda. Exatamente. Então ele usa a voz quase que o tempo todo, assim. Então é um jogo difícil de se jogar, mas é possível. É possível, tá aí o Maurício Lima, o Alessandro Turra e tantos outros aí, que são prova viva de que se tu é disciplinado, é muito possível ter uma voz saudável e longeva, né? Que tenha durabilidade para... Porque só quem ficou sem voz e tem que trabalhar com voz sabe o que é, o desespero que é a gente ficar sem voz. E quando ela muda, não sei se você acompanhou, mas eu vou citar um caso específico. O Zezé de Camargo, a voz dele mudou de tempo para cá, é outra voz. O que aconteceu, o que pode acontecer se não acompanhou esse caso específico, mas o que pode acontecer que a voz muda depois de um tempo? E muda radical, não é que ele fez uma voz diferente, o falsete mudou, né? Na verdade, assim, se a gente não tem algum... Claro, primeira coisa, nós temos que entender que cada ser humano é um ser humano. Então, às vezes, a gente faz comparações com outro ser humano. Ah, mas o fulano, ele aquece a voz tomando uísque e ele bebe, ele não cuida da voz e tá tudo bem. Essa de aquecer tomando uísque, eu já ouvi falar de vários cantores. Não é correto, tá, gente? Atenção, cantores. Isso é mito, isso não é verdade, tá? Mas, enfim, o que acontece? Então, a primeira coisa é pensar que cada ser humano é único. Então, assim, o que aconteceu no caso do Zezé é que ele teve várias doenças na prega vocal e aí ele foi para cirurgia na prega vocal. E o que acontece é que não se sabe se é porque ele não treinou ou porque alguma cirurgia não tenha dado certo, enfim, mas a voz dele mudou porque ele teve patologias, doenças na voz, né? E aí também a gente não sabe por quê. Se é porque ele abusou da voz, se é porque ele não cuidou quando deveria ter cuidado, se é porque quando ele deveria ter mudado de tonalidade nas músicas, porque tu imagina tu fazer uma turnê de 6 meses, né? Vamos pensar no Zezé de Camargo, né? O grande Zezé. Uma turnê de 6 meses cantando sempre no talo, assim, ó. No talo. Isso é impossível. E aí a gente começa a fazer um contraponto. Tá, mas e o que aconteceu então com o Chitãozinho e Chororó, que são da mesma época? Mais antigos aí. Começaram antes até. Então assim, ou Milionário José Rico, né? Que não tiveram esses problemas vocais. Sempre os problemas vocais, eles são individuais. Mas o que é da massa, como a gente diz, o que é comum a todos é como a pessoa cuida da sua voz. Isso vai fazer diferença, com certeza. Certo. Então, assim, eu tenho que respeitar a minha voz, né? Continuando falando de voz, mas vamos esquecer um pouquinho os cantores. A voz nossa de cada dia. Por exemplo, vícios da fala. Aquela pessoa que acrescenta uma palavra a cada frase, por exemplo, o né. Então, hoje de tarde choveu, né? Daí eu fui fazer compras, né? Eu fui no mercado e depois eu fui na fruteira, né? Comprei 1 quilo de banana, né? E aí? Um vício de linguagem que a gente tem que... E quem tá falando, quem tem isso nem nota. A gente ouvindo nota, né? A gente ouvindo e começa a chamar atenção só pro né. Só pro vício de linguagem e não para aquilo que a pessoa tá querendo comunicar. Assim como tantos outros vícios de linguagem. Então, fui no mercado comprar água e... Então, essas pausas... Entendeu? Né? Eu conheço gente que cada frase parece que tem uma necessidade de ser entendido que ela quer ter certeza. Entendeu? Entendeu? A gente tem treinamento para isso, né? Tem que ser treinado. Uma coisa é identificar, então, depois saber que tem isso aí. Treinamento. Identificar e tem treinamento. E tem que ser prescrito por alguém que saiba, analisado por alguém que seja da área, né? Provavelmente a pessoa que tem esse vício de linguagem, alguém, até um familiar já disse, tu percebeu que tu
fala isso, né? Que tu fala várias vezes a mesma palavra, no final da frase tu complementa com entendeu. E é tão comum que eu conheço comunicadores profissionais que têm isso também. Então, tem solução, sim. Além disso, cuidados para todos nós que usamos a voz geralmente, não profissionalmente, mas, enfim, vendedores, por exemplo, telefonista, cuidados básicos que pode ter ali, os extremos, tem que cuidar os extremos, o gelado e o quente, ou depende da hora. Quem tem o hábito, por exemplo, de acordar e tomar um copão de água gelada, por exemplo, isso não é legal? No geral, não é bom, né? A diferença de temperatura, a ver pela temperatura do ambiente, né? Ela não faz bem para a grande maioria das pessoas a diferença de temperatura, seja de alimento, seja de líquido. Porque às vezes a gente gosta de comer alguma coisa que está muito quente, aqueceu lá no micro-ondas e come aquilo muito quente. Isso também não faz bem. As diferenças de temperatura, elas costumam não fazer bem. Sempre se manter hidratado, água sem gás, porque o gás ele vai para o nosso estômago e aí quando a gente for se comunicar, quando a gente for vender alguma coisa, quando a gente for trabalhar no balcão de alguma loja, a gente vai ter essa regurgitação desse gás, né? Então o ideal é água natural. Se a pessoa tem por hábito há muito tempo tomar água gelada e ela não sente nada, Nilson, tudo bem. Eu, por exemplo, eu chego a dar uma aquecidinha assim na água. Eu não gosto de água fria para gelada, assim, nem no verão, assim. Eu tomo água em temperatura ambiente. Sono, dormir é essencial para ter uma boa voz. A gente tem que conseguir descansar. E aí existem os treinamentos, né? Para quem trabalha com a voz, com a comunicação, tem que estar treinado. Porque a gente pode pensar assim, nossa, mas eu só trabalho vendendo móveis, né? Ou eu sou marceneiro, eu faço móveis e eu vendo tão bem, né? Para que eu vou fazer isso aí que essa fonoaudióloga está falando, treinar minha voz? De qualquer forma, todos nós, né, utilizamos a voz, uns mais, outros menos, mas seja qual for a sua função, mesmo que seja para falar com um colega de trabalho da fábrica lá para combinar um trabalho, estamos usando a voz. Né? Tu sabe que eu costumo dizer, Nilson, que atualmente eu enxergo a comunicação como um grande problema, inclusive, da humanidade. Problema? Quando deveria ser a solução. Quando deveria ser a solução, porque eu falo uma coisa, nós estamos aqui falando sobre um assunto e nós estamos pensando que as pessoas estão nos entendendo e queremos que elas nos entendam. Mas quantas vezes a gente fala alguma coisa e a pessoa entendeu completamente às avessas? Então, também existe treinamento para isso, porque às vezes a forma de falar, a entonação, ela faz com que a pessoa que está nos ouvindo, ela entenda de uma outra maneira. E isso interfere na venda, por exemplo. A maneira como eu falo interfere na venda, ou de forma positiva, ou negativa. Interessante. Sotaque específico de determinada região, de determinado estado, aí não tem o que fazer. Por exemplo, alguém lá de Minas vem para cá, a gente vai achar estranho, lógico, mas até que ponto isso pode atrapalhar e se dá para com o seu trabalho mexer também nisso, ou não se mexe no sotaque? Isso é muito individual, né? E empresarial também, assim, depende da empresa que a pessoa trabalha. Uma vez a gente tinha uma empresa de comunicação que era padrão, a gente estudava os livros dessa empresa para trabalhar com os funcionários dessa empresa de comunicação. Ou seja, a gente tinha um padrão tal, como se a gente fosse... Nós trabalhamos no Estafeta, então nós temos o padrão de comunicação do Estafeta. Ninguém pode falar
fora dos padrões, se comunicar, ter a linguagem fora dos padrões do estafeta. Ou, na época que a gente tinha a MFM, lembra? Que os locutores, né, os radialistas de AM, eles tinham um padrão e depois... Aquela voz impostada. Isso, aquela coisa de alô, você, né, aí que está nos ouvindo. E quando surgiu a FM, a gente teve um outro padrão. E aí a questão do sotaque dá para mudar completamente. Pode vir um baiano, pode vir... Sotaque tá aí para a gente ver, inclusive nas novelas, né, ou nos filmes brasileiros. Mas uma coisa é você imitar o sotaque de alguém ali, numa frase, duas, né? E parece que mudar é muito mais difícil. Alguém que viveu na Bahia lá, sei lá, 30, 35, 40 anos, vem para cá e precisa mudar. É muito difícil, é uma difícil. das coisas mais difíceis, mas dá para mudar. É possível. Nossa, tem atores que são de Portugal e tem muito sotaque, agora parece que são do Rio de Janeiro, pois, né? Então, só que aí é um treinamento muito específico, a pessoa tem que ser assim, ó, muito regrada, porque... Então, tirar o sotaque nosso aqui, dos gringos, do R, é fácil. Sim. Tanto dos italianos, que tem a coisa do R, né, a questão do fonema do R, quanto dos descendentes de alemães, que tem a dificuldade com o P e o B, né? Em vez de falar bom, fala pom, né? Ai, que bom que está hoje essa entrevista. Porque a gente nota, com todo respeito, tá, gente? Nós aqui, enfim, nossa região. Mas a gente nota porque é mais uma questão de, vamos nem chamar de vício, de hábito mesmo, a questão do R. Porque a gente ouve, por exemplo, eles falar carro, caro, vou pegar meu carro para sair. Mas, ao mesmo tempo, se ouve o contrário também. Uma palavra que tem um R e eles colocam dois. Isso. Então é só questão de corrigir esse hábito, tá, gente? Não é? Esse hábito que vem dos nossos descendentes italianos. É porque a gente ouve muito, ou até fala italiano, né? Ou, no meu caso, eu falo. Né? Eu convivo com... tenho descendência italiana e descendência alemã. Então, eu convivo com pessoas que falam italiano e convivo com pessoas que falam Anzerkisch, que é o dialeto alemão. Então, às vezes, se a gente está no ambiente, e o ambiente também faz a gente mudar. Então, a comunicação é conforme o ambiente que eu estou. Se eu estou num ambiente mais, sei lá, numa festa, eu me comunico de um jeito. Agora, tentem se observar quando vocês estão no meio, quando a gente vai viajar no final do ano. Tu fica 5 dias no Nordeste, tu volta, quando tu vê, tu falou assim, oxe, mas isso a gente não fala no Rio Grande do Sul, né? É o contato com as pessoas. Foi pra Bahia, volta falando uai. Foi pra Minas, né? Uai. Interessante, né? Podcast Super Show com Mendes Instalações, MGA, provedor de internet, Fone Cultural, Alma, Picanhas, Grill, Restaurante Pizzaria, Medfit Academia, Carneiro, Liquigás, Padilha, Carpintaria. Bom, a Fran, ela é de fonoaudióloga, cantora, como eu citei no início, e, gente, fala um pouquinho então, por exemplo, eu trabalho como cantora, aí a gente citou dos cantores profissionais que te procuram para cuidar da voz, mas se alguém quiser te procurar para aulas de canto também, e aí já seguir com acompanhamento, também tem esse trabalho. O que costuma acontecer, Nilson, a pessoa procura para assessoria fonoaudiológica para fazer um trabalho. Porque qual é a diferença entre o fonoaudiólogo e o professor de canto? Para as pessoas entenderem assim de uma forma bem básica. No time de futebol tem o preparador físico e tem o técnico. Certo. O preparador físico é o fonoaudiólogo. O técnico é o professor de canto. Então, quando a pessoa está preparada fisicamente, vocalmente, normalmente ela continua com aulas de canto, né? Eu continuo com aulas de canto até hoje em dia. Então, faz 30 anos, tenho 30 anos de carreira como cantora e continua isso. É algo que tem que estar sempre se aperfeiçoando, como outras coisas, né? É músculo. Parou de fazer, vai ter uma hipotonia, ele vai ficar enfraquecido, né?
Interessante. Bom, no dia 16 de abril, nós temos um evento que a Fran vai participar, chamado Workshop Comunicação para Evolução. Participará também desse evento o Declei Jacomassa, palestrante, conceituado há muito tempo já, mas o foco é comunicação. Então, deixar bem claro para todos que não é para profissionais, né? Comunicação profissional, para pessoal de rádio, jornal, enfim, comunicadores. Claro, quem quiser aperfeiçoar aí a comunicação, como a música e outros, sempre que pudermos aprendermos algo, estamos em constante aperfeiçoamento. Mas o objetivo desse workshop é dicas e macetes, enfim, pequenos ensinamentos. Claro que numa noite é impossível ampliar isso, mas a gente vai procurar condensar nessa noite dicas simples, rápidas, básicas para a sua comunicação do dia a dia, sua comunicação. Não importa se você tem 8, 9 ou 90 anos, não importa o trabalho que você está. Comunicação no geral, comunicação no dia a dia, comunicação para os negócios, sim, mas para o relacionamento das pessoas. E aí, como a gente falava antes, né? Imagine quanta coisa pode ser evitada com a comunicação certa. Eu vou até mais longe. Essas guerras que o mundo enfrenta hoje, que sempre enfrentou, sabe-se lá o comecinho, como é que foi, né? Foi com um mal entendido que poderia ter sido resolvido com a comunicação certa. E a comunicação empática também, que muito se fala hoje em dia, né? O que é a comunicação empática? É se colocar no lugar do outro que está ouvindo. Pô, pensar rápido ali, será que se eu falar isso eu vou agredir ele, não vou? Essas dicas todas são para todos nós usarmos todos os dias. Sobre esse evento e sobre a sua participação nesse evento, o que você já pode adiantar para os nossos internautas? Bom, primeiro que eu estou muito honrada, né, de participar desse evento e estou preparando, que nem tu falaste, preparando exercícios bem práticos que tenham um efeito rápido, que todos consigam fazer, desde os mais profissionais, as pessoas que nunca podem ter certeza, assim, mas eu nunca fiz um curso de comunicação. Venha para o curso, você vai sair de lá sabendo fazer algumas coisas para sua fala, para sua voz, para sua comunicação, de uma forma simples, eficiente, rápida, que caiba no teu dia a dia. Porque as pessoas podem pensar assim, né, Nilson? Mas aí eu vou lá, eu vou ter mais uma coisa para fazer daí. Gente, exercício de comunicação, de voz, de fala, não leva 2 minutos. Exatamente. Para melhorar a dicção, por exemplo, alguns até se vê, as pessoas que não sabem, vê a gente fazendo, isso aí tá louco, né? Por exemplo, o clássico da caneta no meio dos dentes, né? Então essas e outras dicas você vai passar lá pra gente, né? Vou passar todas as dicas que eu puder. Tragam dúvidas e venham muito bem para o workshop. Dia 16 de abril, uma terça-feira, aproveitando Dia Mundial da Voz. Dia Estaremos Mundial. na programação do Dia Mundial da Voz, né? É, isso aí. Muito obrigado pela presença. Finalmente conseguimos conciliar a data que os dois pudessem aí, então foi no momento oportuno para homenagear as mulheres também desse mês de março, para antecipar um pouquinho o que vai ser o 16 de abril e falar um pouquinho só da sua área, porque a gente poderia gravar um podcast de 2 horas aí, afinal de contas é fonoaudiologia, regência, música, canto, comunicação de maneira geral. Então, muito obrigado e, por um lado, ficando mais questões aí, significa que nós teremos mais encontro. Obrigado mesmo. Como é que o pessoal acha a Fran na internet? É @Franceli Zimmer. É o mais fácil. No YouTube, no Facebook, no Instagram, estamos lá. Lá tem meus contatos, meu telefone, enfim, meu WhatsApp. E muito obrigada, Nilson. Estou feliz de ter te encontrado pessoalmente. Aqui em Veranópolis está atuando também com o coral. Eu sou regente dos coros da Associação Musical de Veranópolis, aqui, o infantil, o juvenil e o adulto, que está aí, aberto, de portas abertas para quem quiser vir aprender a cantar com a gente. Muito bem. Assim encerramos com a Fran mais um podcast em homenagem às mulheres desse mês. E ainda é pouco, um mês para homenageá-las, né? Mas nossa humilde colaboração, trazendo aí mulheres que de um outro
jeito, de uma outra maneira, se destacam com suas atividades profissionais e tem algo positivo, algo legal, algo relevante para passar para todos nós. Através dessas que nós estamos entrevistando nesse mês de março, a gente presta nossa homenagem carinhosa a todas elas. Comendes Instalações, MGA, Internet, Floricultura Alma, Picanhas Grill, Medfit Academia, Caimed Liquigás, Padilha Carpintaria. Na tela está o WhatsApp do Departamento Comercial. Empresas interessadas em fazer parte desse projeto, pode entrar em contato. Questionamento, sugestão de pautas também, a gente está só começando a temporada 2024, então tem muito assunto legal para ser abordado e, como a gente falou no começo, assunto leve, nada de pesado, nada de policial ou de político, aqui a gente não trata não. Assuntos que podem contribuir para a nossa evolução, como diz o workshop, né? Estamos nesse mundo para isso, né? Para evoluirmos, né? Como profissionais, como pessoas, como cristãos. Então, o conteúdo desses nossos projetos tem essa intenção sempre. Grande abraço, até a próxima semana. Pense no melhor, faça o melhor, seja melhor.